Olá! Nós estamos no dia 24 do nosso devocional Um Mês para Viver. Sementes. Plantando para o futuro. Ralph Waldo Emerson diz: a criação de milhares de florestas depende de uma semente. Agostinho. Fé é acreditar naquilo que não vê. A recompensa dessa fé é aquilo em que você acredita. Na infância, meu esconderijo ficava no alto de uma árvore plantada no jardim em frente à nossa casa. Eu gostava de me pendurar nos galhos fortes e olhar para longe, camuflado e escondido do restante do mundo. Ainda hoje, um dos meus lugares preferidos para pensar é debaixo da sombra de uma grande e bela árvore de ramos frondosos. Alguns dos maiores carvalhos da região onde moro foram plantados por colonizadores há cerca de mais de 100 anos. Parece que eles queriam criar uma área arborizada onde seus descendentes pudessem morar ou cortar madeira para produzir sólidas casas à prova de tempestades. Considerando que a maioria deles nunca viu essas árvores alcançar a maturidade, a preocupação dos colonizadores com aqueles que os sucederia é impressionante. Quando penso no significado de tomar decisões como se tivéssemos um mês de vida, a pergunta permanece: é possível viver de modo que nosso impacto seja sentido para sempre? Não só creio que seja possível, como acredito que é o tipo de vida para o qual fomos criados. O salmista revela como viver uma vida que se estenda além de nós. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Salmo 145:4. Com isso em mente, analisemos o que, onde e por que plantar poderosos carvalhos para a eternidade. Vale a pena refletir. O que representa um legado duradouro para você? A casa da família, o anel de sua avó, a reputação da sua família, sua montanha favorita, o mar, outra coisa, jardim espiritual. Pode parecer óbvia a necessidade de avaliar o que está se plantando, mas a importância disso muitas vezes é desprezada. Embora todos nós tenhamos recebido dons e oportunidades incríveis, o tipo de semente que plantamos e onde a colocamos faz enorme diferença no produto a ser colhido. Em suma, tudo depende do poder da semente. Jesus conta uma parábola do semeador, Mateus 13, do 3 a 8. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seu nível mais básico, essa é uma parábola sobre a fé, pois o semeador tinha fé na semente, em seu potencial de produzir. Em essência, ele planta uma semente de fé. Se desejamos ter uma vida que perdure além de nós, devemos sempre plantar sementes de fé. Embora a parábola se concentre em Deus, que está sempre semeando em nossa vida, somos convidados a considerar o que Ele está plantando, sobretudo se desejamos ter uma vida que produza para as futuras gerações. A cada dia, a cada momento, em todos os atos, plantamos alguma coisa. Resta a pergunta: o que exatamente você está plantando? Qual o efeito cumulativo de suas palavras, ações e intenções sobre aqueles que o cercam e os que virão? Que colheita eles farão do que você planta todo dia? Olhando de fora, talvez seja difícil discernir entre uma semente e um pedrisco, mas é claro que olhando de dentro, os dois são completamente diferentes. A vida na semente, não há nada a não ser pedra dentro do pedrisco. A semente tem potencial dentro de si, ela produz vida. Infelizmente, alguns de nós gastam plantando pedras, sem potencial, sem vida, sem fruto. Quando as pessoas olham para a sua vida do lado de fora, podem impressionar-se com as grandes coisas que você planta. Uma conta corrente robusta, grandes realizações, objetivos imponentes, uma reputação importante. Pela aparência, você é um semeador bem-sucedido. Mas que fruto essa grande coisa gerará?
Não importa quão significativo seja seu portfólio ou quão ambiciosos sejam seus planos. Se acumular coisas e tentar impressionar as pessoas é tudo que você faz, sua influência terminará no momento em que morrer. O tamanho da pedra não importa, seja um cisco, seja uma montanha. Se você enterrá-la, nunca será vista de novo. O impacto é zero. O teste fundamental para determinar se você está plantando sementes verdadeiras ou apenas pedras surge com a sua motivação. Estou plantando uma semente para satisfazer minhas próprias necessidades ou as dos outros? Em João 12:24, Jesus explica: Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. A semente precisa ser lançada ao solo e no silêncio morrer. Sozinha ali, ela se abre para produzir vida. Do mesmo modo, precisamos morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, objetivos e sonhos egoístas, e assim plantar a semente altruísta. As pessoas foram criadas à imagem de Deus como seres espirituais que viverão pela eternidade, com Ele ou longe dele. Se investirmos nas pessoas, nosso legado se transformará num enorme carvalho, produzindo vida às gerações futuras. Vale a pena refletir. O que você fez na semana passada que durará pelo resto deste ano? Por 10 anos? Para a eternidade? Quanto tempo você passou nessa semana lendo a palavra de Deus em comparação com o tempo gasto na leitura do jornal ou diante da televisão? Amostras de sol. A maioria dos fazendeiros diz que onde se planta é quase tão importante quanto o que se planta. Uma semente tem potencial, mas se for plantada em solo ruim, não vingará. Os solos da parábola de Jesus representam diferentes tipos de vida. O primeiro ilustra a vida insensível. Jesus a descreve. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Mateus 13:19. Esse é o retrato dos que não têm interesse algum nas coisas espirituais. Vivem simplesmente para si mesmos, plantando sementes do egoísmo. Seu impacto será semelhante ao de uma pegada na areia. Pode ser vista hoje, mas desaparecerá amanhã. O próximo tipo de solo representa a vida confortável. Ilustra pessoas que se comprometem a seguir Jesus, mas não se aprofundam no relacionamento com Ele. Quando surgem os problemas e as dificuldades, elas desistem. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Essas pessoas acham que se abraçarem a fé cristã, sua vida será um mar de rosas. Mas a vida cristã não tem nada a ver com conforto, tem a ver com caráter. Deus desenvolve nosso caráter quando nos dispomos a plantar sementes de fé. O que nos conduz ao limite nos faz sentir desconfortáveis. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Deus nunca prometeu uma vida fácil e livre de preocupações. Ele, de fato, nos promete uma vida abundante, alegre e livre de temores, se buscarmos dia a dia nele a satisfação das nossas necessidades. Quando confiamos nele, a vida se torna uma ousada aventura, na qual damos um passo de fé e somos vivificados. Ele é o grande Deus querendo fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Outra semente da parábola, contudo, caiu num tipo de solo que representa a vida sobrecarregada, o que provavelmente descreve a maioria de nós. Essa semente começa a crescer, mas os espinhos e as ervas daninhas crescem junto, e a jovem planta é sufocada. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Mateus 13:22. Esse é o retrato das pessoas que começam a seguir a Deus, mas cercam-se das coisas que não são duradouras e não podem produzir vida. Seus dias são tomados de diversos itens, muitos até bons, que competem com o que sabem ser verdadeiro. Logo, o excesso de ocupação sufoca o relacionamento com Deus. Como em qualquer relacionamento, quanto mais tempo você passa com Deus, melhor o conhece. O último tipo de solo é o terreno rico e fértil da vida plena.
E as que caíram em solo fértil representam as que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Mateus 13, 23. Esse é o retrato das pessoas que recebem a verdade de Deus. Plantam-na profundamente na vida e causam um impacto sentido por várias gerações. É isso o que Deus quer fazer em sua vida. Mas você não deve perder de vista sua motivação fundamental. Por que está plantando? Qual é o seu propósito ou objetivo na vida? Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Gálatas 6:7. Se você plantar coisas temporárias, colherá coisas temporárias. Se plantar sementes eternas, colherá frutos eternos. Se plantar generosidade, colherá generosidade. Se doar graça e compaixão, receberá graça e compaixão. Você receberá de volta tudo aquilo que doar. De acordo com a lei da colheita, colhemos o que plantamos, mas também colhemos mais que plantamos. Se eu plantar uma semente, não recebo apenas uma semente ou uma maçã como retribuição, mas uma árvore cheia de maçãs por várias temporadas. Um barril de bênçãos vem de uma pequena semente de fé. Se quer ter certeza de que a vida tem significado, disponha-se a plantar sementes eternas em lugares férteis. Você terá uma enorme safra de bênçãos quando se concentrar em conhecer a palavra de Deus e se dedicar a amar mais os outros de maneira altruísta. Como a presença envolvente de um poderoso carvalho, você abrigará as futuras gerações com o poder de seu legado atemporal para a vida toda. Quanto tempo você passa lendo, estudando e desfrutando a palavra de Deus? Quantas horas por semana gostaria de passar diante da palavra? Encontre um horário em sua agenda nos próximos dias e passe-o diante da Bíblia, sabendo que essa semente produzirá frutos mesmo depois que a sua vida acabar aqui. Faça uma lista de compromissos, responsabilidades e obrigações importantes, mas que não duram eternamente. Pense em como eliminar esses compromissos de sua agenda, se não permanentemente, pelo menos por um período. Os valores são mais importantes que os bens. Faça uma lista dos valores que você espera deixar e das pessoas que deseja como herdeiros. Que Deus te abençoe.